Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fuji Talks by Fujifilm. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para a sociedade. A gente vai falar sobre ESG. Eu sou o Felipe, faço parte da CIPA, gestão de 2023-2024 aqui da companhia, e a gente trouxe esse assunto em pauta hoje através de uma ação que a CIPA realiza. Então, eu vou apresentar aqui quem está comigo hoje na bancada. Wellington e Fábio, ambos representam dentro do seu escopo ali alguma parte que envolve o ESG. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente, falar de onde são e tudo, e daí a gente começa com as perguntas mais direcionadas. Pode ser? Sejam bem-vindos. Bom, eu sou o Wellington Esteves, eu estou gerente de contabilidade tributário na Fujifilm do Brasil, mas também tenho atuado diretamente com as temáticas de ESG, especificamente nas estratégias corporativas e compromissos assumidos em relação à descarbonização, mas também em temáticas sociais, ali do ES. Perfeito. Fábio Mortara, sou presidente de Two Sides Brasil, Two Sides América Latina. Two Sides é uma iniciativa global que procura valorizar o papel, a comunicação impressa e as embalagens de papel e, ao mesmo tempo, combater o greenwash. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, pessoal. Bom, a gente não pode começar a falar sobre ESG sem antes a gente desmistificar, porque eu sei, até então, é uma sigla, né, em inglês, e eu queria que, de repente, o Wellington, que é parte do membro do comitê de ESG, né, que vocês falassem um pouquinho, explicassem pra gente o que significa ESG, do que se trata essa sigla. Legal. Bom, ESG, a letra E tem relacionamento com aspectos ambientais, né? Environmental em inglês. S, social. E G, de governança. Na verdade, esses temas individualmente sempre estiveram nas pautas corporativas e também não corporativas ao longo dos anos, mas eles foram ganhando novos elementos até que a gente chega na consideração desses aspectos, tanto do ponto de vista de risco para a companhia, quanto do ponto de vista de oportunidade dos três temas juntos, né? Ambiental, social E e governança. governança. Então, há uma discussão e um debate durante anos sobre o que a gente considera o que é ganhar do ponto de vista de negócios, né? Então, teve um cara, economista, que ganhou no Nobel dizendo que o objetivo da empresa é gerar lucro para o acionista. E isso norteou a decisão das empresas durante décadas, e por que não dizer da sociedade, né? Que era extrair os recursos e fazer riqueza em cima disso. Mas, debates da ONU e outros fóruns, começou-se a questionar se isso era realmente o único objetivo de uma empresa, né? Somente gerar valor para o acionista. Quando a gente tem sociedade envolvida nesse contexto, quando a gente tem governo envolvido nesse contexto, e é quando se começa a pensar que o papel da empresa não pode somente. Não que esse não seja importante, isso é importante a gente dizer. Ninguém está dizendo que a empresa não tem que dar lucro. Sim. Mas esse ele não é suficiente para completar a função de uma empresa na sociedade. Então a gente começa a falar de outros ganhos que precisam existir, como, por exemplo, os impactos que aquela empresa tem na sociedade, na comunidade local onde ela está localizada, nos clientes para quem ela vende, nos fornecedores de quem ela contrata. Ou seja, é uma visão que sai do ponto de vista de shareholder para a visão de stakeholder, né? Então, o quanto eu impacto a sociedade enquanto empresa. E aí, a gente coloca nessas caixinhas, né, aspectos de riscos e oportunidades ambientais. Então, quais são os impactos ambientais que eu tenho sobre os stakeholders e sociais, né? O quanto de recurso social eu exploro, eu extraio e quanto de valor social eu trago para a sociedade. E no ponto de vista de governança, a gente está dizendo da maneira como essa empresa é administrada, qual é o compromisso que ela tem com a ética, com a justiça, com a legalidade, né? Então, são esses aspectos que contemplam aí essas três letrinhas. Entendi. E assim, o que vocês acham de. Claro, o Fábio, né, presidente da Two Sides, né, a organização não governamental que está
tá sob esse guarda-chuva, né? Não tem como você falar da Two Sides sem falar, né, sobre a ESG. E eu queria ouvir de vocês, aí fiquem à vontade quem quiser começar a falar. O que a empresa, a Two Sides ou a Fujifilm, o que as empresas de vocês estão fazendo, como que é essa implantação do ESG no dia a dia? O que elas já vêm fazendo? Qual é o futuro? O que vocês estão mirando para frente no âmbito ESG? O que tem hoje e para onde vocês estão mirando? É muito boa pergunta, Felipe. Wellington, hoje mesmo tivemos um webinar internacional, estamos falando até antes desse talk aqui, em que você vê uma grande cadeia de lojas, a maior cadeia de varejo de lojas de imóveis da Europa, com base na Suécia, buscando obsessivamente a redução da pegada ambiental. Quer dizer, o planeta está muito atrás nisso, né? De buscar alternativas de menor pegada ambiental, né? O Brasil tem um grande diferencial, porque a gente tem, enfim, florestas, árvores plantadas que, melhor que qualquer outro país do planeta, produzem papel, celulose ou outros produtos. A árvore produz mais de 5.000 produtos, de forma mais produtiva que qualquer outro lugar do planeta. Então, o Brasil tem essa fantástica vantagem, né? E aí, dentro do lado E, de environmental, né? Um diferencial muito grande, né? E nesse ponto, tudo que se relacionar à utilização de papel, e papel é um substrato importantíssimo na área gráfica da Fuji, por exemplo, tem que ser visto de outra forma, né? Nossa última pesquisa, para você ter ideia, acha que 71% das brasileiras e brasileiros acham que papel desmata, quando é exatamente o contrário, né? Papel faz plantar árvores, né? Quer dizer, o papel, enfim, gera exatamente o contrário, né? E essa é uma luta permanente, mas é uma luta que se encaixa muito bem nessa busca por uma pegada menor de carbono, que acho que é principalmente o foco desse trabalho que o Wellington tem, e onde, de novo, o Brasil tem um diferencial muito, muito grande por ter essa facilidade enfim, de clima, de solo, de natureza aí, enfim, de recursos hídricos, né, para produzir melhor como ninguém e preservar a biodiversidade cada vez mais. E aí é outro capítulo, a gente depois volta nisso. Excelente. Bom, a Fujifilm no contexto global, né, ela tem sido bastante ativa. Eu digo até que é uma questão de necessidade, assim, as empresas elas precisam estar nesse tipo de debate, não Sim. há como dizer: "Ah, não vou entrar nessa questão". A gente tem como grupo corporativo uma publicação anual, que é o relatório de sustentabilidade, que anteriormente também era publicado como um relatório de responsabilidade social corporativa, aonde a Fuji apresenta seu desempenho no contexto ambiental, social e de governança, mas ela também torna público seus compromissos, fazendo um recorte na questão ambiental, como, por exemplo, as empresas, para que elas possam entender esse impacto ambiental que ela tem, especificamente na questão de carbono, que é o grande vilão do aquecimento global. Elas precisam fazer o que a gente chama de inventário de carbono. Então, a Fujifilm publica esse inventário, e em cima desse inventário, ela estabelece metas para os próximos anos, né? Mas essas metas não é simplesmente dizer ao mercado de capital: até 2030 eu vou ter reduzido 50% da minha emissão e em 2040 eu vou ter zero. Seria muito confortável, né? Eu simplesmente dizer para o mercado de capitais. Então, a Fujifilm, ela tem o cuidado de submeter essas metas a um instituto que se chama SBTi, né, que é um instituto que avalia se as metas estabelecidas elas encontram sentido do ponto de vista científico. E ela também avalia o andamento do projeto da empresa em relação à redução de carbono. Inclusive, ela pode retirar essa empresa do SBTi se ela entender que ela não está performando como se espera. Além disso, no line-up de produtos da Fujifilm, ela tem trabalhado especificamente para rever seu processo operacional, fabril, de venda, enfim, todas as esferas em que ela atua,
para que ela possa encontrar maneiras de já não emitir tanto carbono, Sim. né? Não é, a principal meta no contexto ambiental é primeiro emitir menos carbono e daquilo que eu ainda não tenho condição de deixar de emitir, sequestrar carbono por alguma estratégia. E nós temos hoje uma certificação para os nossos produtos, que vai ali do prata, ouro e diamante, exatamente que demonstram quais dos nossos produtos, eles já têm uma cadeia de valor que emite menos carbono ou que se a cadeia inteira ainda não está adaptada, em algum aspecto houve uma mudança tecnológica que reduziu o impacto, seja no processo produtivo ou seja no próprio impacto que esse produto gera na sua Aham. utilização. Então, acho que são exemplos que estão lá no relatório que demonstram o comprometimento da Fujifilm, primeiro, em assumir metas, em ser verificada nessas metas, mas demonstrar as ações que ela está Sim. tomando para justamente reduzir essas emissões de carbono. Porque se você fala que você se compromete, você tem que ter, pelo menos ali, não sei se a palavra certa seria auditoria, mas você precisa provar que você de fato está fazendo. Porque prometer, falar, qualquer empresa pode falar que está se tornando, que faz isso, que faz aquilo, mas não necessariamente em fato faça alguma coisa. Mas muito bacana. E como vocês veem hoje as dificuldades pensando no Brasil, tá? Pensando em Brasil, quais são os desafios que hoje que uma empresa enfrenta no Brasil para começar a aderir a alguma política do ESG? Bom, a gente acompanhando, né, os nossos membros, né, principalmente os de base florestal, esses têm uma grande vantagem, né? Quer Quando dizer, eu falo ESG, mas vamos ampliar. isso, É algo que seja o de ecológico ali, que tem. redução de pegada. Exato, alguma coisa Isso. que está envolvida nessa sigla ESG, entendeu? Então, as empresas de celulose, por exemplo, são, na verdade, negativas em carbono. Elas sequestram muito mais, né? Porque a árvore 49% de uma árvore é carbono. Quer dizer, isso é maravilhoso, né? Então, você produzindo um produto que vem da árvore, você está essencialmente sequestrando carbono. Tem até esse marcador de livro que mostra isso. Então, esse é um diferencial muito grande para quem está em celulose, mesmo em papel, né? Dependendo de como. Lógico, se o seu papel, depois de produzido, der a volta ao mundo num caminhão, a sua pegada de carbono vai ser um pouquinho diferente do que se ele for entregue para fazer uma embalagem a poucos quilômetros da fábrica onde ele foi produzido. E aí tem toda uma discussão que não é o caso aqui agora. Mas o desafio é muito grande, né? E você tem hoje no planeta muita gente falando em ESG, mas muito pouca gente, acho que o Wellington, fazendo de fato Mas isso. isso por conta de alguma dificuldade local ou Os processos são complexos, quer dizer, a questão de cálculo de carbono, né? Agora já houve aprimoramento. Hoje, por exemplo, nesse webinar que a gente teve, essa empresa, uma gigante de empresa de cosméticos brasileira, multinacional, aliás, que tem um calculador de carbono para cada produto que eles vão lançar. É maravilhoso. E esses estão justamente buscando o papel pelos aspectos de ser renovável, reciclável, né? 70%, 76% das embalagens são recicladas no Brasil e até biodegradável, se for a pior coisa que aconteça, cair num lixão ou no meio do oceano, aquilo se degrada rapidinho. E Wellington, você que começou a implementar isso na Fuji Brasil, você enfrentou alguma dificuldade para ter acesso a alguma informação, para ter acesso, por exemplo, a uma calculadora que o Fábio comentou? Quais foram os desafios que você, como um membro, né, ali encabeçando o projeto na Fuji, o que você viu, o que você enfrentou ou enfrenta, né? No contexto da Fujifilm, eu acho que o primeiro que a gente precisa entender é o conhecimento da temática, né? Nós temos, e a Fujifilm não é a única nesse sentido. Muitas empresas hoje não têm uma ilha, um setor na empresa em que a gente disponha de especialistas do contexto de sustentabilidade, de assuntos ambientais, sociais, né? Muito das subsidiárias multinacionais, elas acabam se estruturando no país para as ações mais rotineiras, né? Contabilidade, financeiro, comercial, RH. Então, é aquilo que está mais ligado à geração ali de receita, né? E esse contexto de ESG muitas vezes está lá no headquarter, está numa parte mais estratégica, né? Então, acho que um desafio que eu identifico primeiro, né, o quanto de conhecimento fora da nossa área
a gente precisa obter, que é uma zona de desconforto, né? Eu sou formado em contabilidade, especializações tributárias, então, quando eu falo de carbono, né, protocolo GHG, unidade de medida, são coisas que, para mim, na ocasião, representavam assuntos distantes. Então, se para mim, que trilhei essa jornada um pouco mais cedo dentro da empresa, tem uma curva de aprendizagem, quando a gente fala de ESG, é impossível você implementar qualquer sistema de gestão de ESG sem que toda a empresa tenha a lente trocada para ESG. Né? Não dá para dizer que é uma atividade ESG. Os negócios que a gente faz, as nossas tomadas de decisão, a maneira como a gente decide fazer, precisa passar por essa mentalidade. Existe um risco de aspecto ESG aqui? Existe alguma oportunidade? Então, o desafio que eu venho enfrentando atualmente, né, é justamente colaborar dentro da Fujifilm com uma jornada de aprendizagem de todos os colaboradores, para que aí a gente tenha isso multiplicado e isso norteando nossas decisões, Sim, né? e tem que ser algo cultural da empresa, né? Exato. E cultura fala muito sobre a maneira como a gente se comporta. Então, o comportamento precisa ser influenciado e o comportamento vem de hábitos. Então, assim, é uma coisa puxando a outra. Para além da parede Fujifilm, né, quando a gente fala da questão ambiental no Brasil, por mais que a gente tenha muitos ativos ambientais e, de fato, o Brasil tem uma potência econômica muito promissora nesse contexto, por termos ativos ambientais e porque isso vai ser uma demanda com efeitos financeiros para as empresas, existe uma questão estrutural no nosso país, né? Então, quando a gente fala de mudanças de caminhos, meios, recursos que a gente pode implementar para reduzir a emissão e eu precisar cada vez menos de comprar créditos de carbono, eu preciso que eu tenha uma cadeia de fornecimento robusta para aquele perfil de produtos que não emita ou emita menos. Eu preciso que as cidades, os estados tenham condições estruturais para sustentar aquele produto. Então, por exemplo, vamos agora tomar uma decisão de que a gente troca todas as nossas frotas a combustão O carro para elétrico. o carro elétrico. O quanto que eu estou limitando o deslocamento dessa frota, né? O quanto que essa frota hoje tem condição de fazer grandes distâncias no país. Então, assim, a gente tem bastante desafio nesse contexto, né? Mas eu também quero levantar um ponto que é o lado ruim envolvendo o ativo ambiental, porque a atividade empresarial, ela é sim bastante emissora de CO2, mas quando a gente fala do inventário como país, o campeão nacional de emissão está no desmatamento ilegal. Então, a gente também, como país, tem um desafio de como que a gente mitiga, como que a gente controla, a gente fecha o cerco para o desmatamento ilegal. Então, vamos dizer que todas as empresas façam o seu dever de casa no contexto empresarial. Ainda existe um desafio muito grande para o Brasil reduzir suas emissões em relação a esse desmatamento. Então, assim, como país, eu enxergo muitos desafios, né? E ainda Mas mais um país também do tamanho do Brasil. exato, a gente tem fronteiras, né, tem crime organizado, então, assim, tem muitos assuntos que são transversais a isso, mas a gente também tem muita oportunidade. Precisa só realmente ter o zelo, né, a dedicação ali de trabalhar com excelência. Não, e bacana o ponto que você tocou, Wellington, porque você comentou de desmatamento, você falou disso daí, e isso existe uma mística muito grande sobre desmatamento, sobre papel, que tem que reduzir, tornar mais eletrônico e tudo. A gente sabe que isso é uma mística, né, da sociedade, e é sabido também que o papel, ele de fato contribui ao meio ambiente, né, como o Fábio já comentou. E aí, aproveitando esse gancho que o Wellington comentou sobre o papel e tudo mais, Fábio, como que você vê o impacto, por exemplo, da indústria, né, que seja papeleira ou qualquer outra indústria de celulose e tudo mais, para a contribuição nesse âmbito de ecologia, vamos chamar assim? Eu acho que o Brasil está muito bem posicionado. A gente falou disso há pouco, né, Felipe? O Brasil tem tido projetos agora imensos, né? Já é o maior exportador mundial de celulose, né?
tem uma celulose a custo muito baixo, o frete onera um pouco, mas no contexto geral, são negativas em carbono as fábricas de celulose, as de papel, dependendo da destinação e tal, uma boa parte das que são associadas à IBAC, a Associação de Setores, enfim, já são negativas em carbono, e o Brasil está muito bem posicionado na bioeconomia, o Brasil tem uma matriz elétrica, a eletricidade que está abastecendo esse estúdio agora, por exemplo, vem de, acho que mais de 93%, eu não tenho o número exato, mas é mais de 90% de fontes renováveis, seja hídrica, né, ou hidráulica, a forma de você falar, seja agora fotovoltaica, seja de biomassa e seja eólica também, né? Quer dizer, o Brasil está muito bem posicionado. Então, é uma vantagem, né? Quer dizer, a gente falou de cálculo de carbono, todo mundo já sai com uma vantagem enorme nesse aspecto. As gráficas, que são um público muito importante, por exemplo, da divisão gráfica da Fuji, no Brasil estão muito bem posicionadas em relação a gráficas de outros cantos do planeta, por causa dessa maravilhosa matriz. Dos países, das 10 maiores economias do planeta, o Brasil está de longe com a melhor matriz energética e elétrica, né? As duas, né? Energética, a gente tem mais de 40% renovável, e elétrica é que é mais de 90% renovável. Então, voltando, quer dizer, essa onda positiva, com todos os desafios que o Wellington bem lembrou, que não são poucos, pode ser extremamente favorável para todas as empresas, para toda a cadeia produtiva que trabalha num setor, por exemplo, com papel, que infelizmente ainda tem uma imagem muito ruim. 71% das brasileiras e brasileiros, nossa última pesquisa nacional, mais de 1.000 entrevistados de ambos os sexos, acima de 18 anos, mostram que 71% das brasileiras e brasileiros, isso é comum, Felipe, inclusive outros países da América Latina e mesmo na Europa, acham que papel se associa com o desmatamento, que é o grande vilão, aliás, né, de CO2, mas não tem nada a ver, não tem uma grama de papel que seja feito mais, acho que no planeta, e no Brasil certamente não, que seja feito de árvores que não foram cultivadas e que tenham sido cultivadas para serem produzidas, e depois daquela árvore, 1,5 milhão de árvores são plantadas todo dia para a produção de celulose e papel. É muita coisa mesmo, porque a gente tem, inclusive, certificações aqui, os papéis que o Brasil usa, a gente está bem à frente disso. E claro, a gente não, você até citou um tema que é do grande vilão, e muito se fala do grande vilão, e muitas pessoas também ajudam a mitigar essa informação, colocar isso para frente, fazendo o que a gente chama de greenwashing e tudo mais, né? Que isso acaba indo na contramão do que de fato a gente vem falando, né? E, Wellington, você podia dar só um panorama só do que é greenwashing, e depois eu queria que o Fábio falasse um pouco também mais sobre os dados de greenwashing que a gente tem hoje no país. Greenwashing seria você dar aquela lavada verde, né? É, Então, de maneira assim bem coloquial, assim, para a gente entender, quando seu chefe te pede algo, ele pede 3 atividades. Aí você só fez 2. E aí você tem uma reunião com ele de meia hora. O que que você vai fazer? Aquela terceira que você não fez, você não vai tocar nesse assunto. sim. Você vai focar a energia e tempo da reunião naqueles 2 que você fez, né. Então o greenwashing, ele está muito conectado, e a gente tem várias maneiras de publicar, informações do contexto ambiental de uma empresa. Uma delas é aquele relatório que eu comentei que a Fuji tem. Mas não é a única, eu tenho ações publicitárias, eu tenho relacionamento com investidores. E o que que eu adoto quando eu quero, né, quando a gente está diante de um caso de greenwashing, você vai ver que ou foi escolhido uma metodologia de publicação que ressalta o que você tem de bom e não toca naquilo que você ainda está devendo, né? Ou quando a gente sai de uma norma de publicação, vai aí para o dia a dia, né, da empresa com o investidor, é aquela atividade que acaba ressaltando algo que te exalta, né, te coloca bem na fita, vamos dizer assim, e não aborda temas que são sensíveis, dos quais você também
tá devendo alguma coisa, né. Então é muito nisso, de jogar o foco naquilo que te dá um ativo de marketing, Sim. né, e talvez não tocar em assuntos que te expõem, ou, como acho que ele pode comentar, quando você ressalta algo que é do senso comum, que te coloca em vantagem, se apoiando num mau entendimento da população do tema, que eu acho que aí você pode comentar, né. É. E a questão de greenwash é uma questão interessante. Você tem empresas gigantes como Shell, Human Marcos, que é uma rede varejista inglesa, nos tribunais na Europa, né? Quer dizer, o pessoal lá leva a sério mesmo esse negócio. Quer dizer, é o uso do verde para você justificar alguma outra coisa. Pode ser até o assunto que você não conseguiu, a tarefa que você não conseguiu fazer. É, a Associação Mundial dos Anunciantes, que é a WFA, publicou um manual que foi adaptado no Brasil pelo CONAR e pela ABA, né, Associação Brasileira de Anunciantes, são entidades muito poderosas, para 6 princípios para se evitar greenwash, né? Quer dizer, a facilidade com que você pode estar incorrendo em greenwash é muito grande, né? O mais clássico no mundo todo é receba a sua fatura digital porque ela é mais sustentável, deixa de cortar árvores ou coisas assim. Quer dizer, esses são os greenwash mais elementares, mais óbvios e mais primitivos também, na verdade, né? Mas eles são abundantes, não é? E acabam justamente levando a essa péssima imagem, né? Eu sempre brinco que papel não é vilão, papel é solução, não é? Quer dizer, enfim, uma brincadeira para mitigar um pouquinho isso. A gente tem, desde 2010, mundialmente, né? Tu Sais é um projeto global, já mais de 1.100 organizações mudaram suas mensagens. E às vezes demora um tempão, Felipe, Wellington, demora muito tempo, né? No caso do Brasil, e a gente não pode citar nomes, mas você tem empresas, por exemplo, na área de gás ou de eletricidade, ou grandes bancos que às vezes demoram 2, 3 anos. E aí muda a equipe do banco, por exemplo, e aí vem uma nova equipe e começa de novo, né? Você pode promover a fatura digital porque ela é mais segura, você pode promover a fatura, só voltando no exemplo de Guiné, e aí eu termino a minha parte, senão, porque ela é mais prática, porque ela talvez seja mais segura, mas não venha dizer que essa fatura deixa de cortar árvores, ou deixa, porque aí é greenwash, não há dados, você teria que ter um LCA, um Life Cycle Assessment, né, no Brasil, a análise enfim, acho que não é AVC, mas é muito parecido com a CV. A CV é uma análise é a mesma coisa que LCA em inglês, que é a análise de ciclo de vida. É um negócio complexo, caríssimo, né? Quer dizer, qual o ciclo de vida dessa revistinha da Turma da Mônica? É complexo, é caro e ninguém tem, na verdade, esses estudos. Então, acaba incorrendo em greenwash, que é ainda, na pandemia, isso piorou ainda mais, né? Quer dizer, o setor gráfico se ressente disso, né? Porque acaba sendo injustamente culpado de uma coisa que nem está acontecendo. Ao contrário, é um setor, papel, celulose e própria indústria gráfica estão fazendo um esforço enorme para reduzir a pegada de carbono, e todos os players, inclusive a Fuji, estão fazendo essa lição de casa. Sim, e eu acho interessante, claro, a gente comentar, para também ajudar nessa desmistificação toda, que a gente fala de papel, a gente tem que falar de reciclagem também, né? Hoje, que dados vocês têm sobre questão de reciclagem no Brasil? Seja não só no âmbito de papel, né? Claro, é o que a gente pode citar que eu acho que, imagino, tá? Essa é a minha opinião, eu imagino que o Brasil deva reciclar, ou o que mais recicla no Brasil, de repente é papel, posso estar errado. Mas o que vocês têm de dados sobre reciclagem no Brasil hoje? O quanto se recicla, o que se recicla mais? Fiquem à vontade aí. Tá bom. Não, eu acho que talvez para eu colaborar, aí você pode talvez trazer mais dados, que esse contexto de reciclagem, a gente precisa falar um termo relacionado a esse, acho que para fins educacionais é legal, né? Existe a diferença entre economia linear e economia circular, né? Quando eu falo de economia linear, que foi muito o molde do mundo nas últimas décadas, né? Esse modelo que criou desenvolvimento, crescimento, mas que tem seu custo, é aquela coisa que eu comentei do lucro. Então, quer dizer, eu vendo meu produto,
Eu não estou preocupado com o que acontece com ele Aham. depois, cada um que siga a sua consciência e faça o que é correto. Quando eu falo de economia circular, é porque eu também penso o meu produto numa cadeia, justamente entendendo o que eu faço depois que eu vendi também, como ele é descartado, ele é reciclável, não é, quais são os mecanismos que eu dou para o meu mercado consumidor acessar essas opções disponíveis. Então, quando você fala de reciclagem, a gente está falando de uma mentalidade de economia circular, em que eu entendo que isso pode ir e E voltar. voltar e entrar novamente na cadeia de valor. Entendi. É, genial, bem lembrado, economia circular de novo, né, o papel tá muito bem posicionado, né. Na Europa, tu sais participa de um projeto que chama Forever Green, o for com 4 em inglês, que tá mirando, 80% de reciclagem para papel e para embalagens de papel principalmente, já em 2030, que é agora, né, depois, né, o 2030 está aí do lado. O Brasil está muito bem posicionado, Felipe. Depois do alumínio, e o alumínio está muito próximo de 100%, enfim, por causa da premiação que as indústrias deram desde o comecinho, né, para as latinhas e outros produtos de alumínio. Depois do alumínio, o papel é o segundo produto mais reciclado. Nós temos hoje 70%, são dados oficiais e absolutamente confiáveis, 70% do papel, quer dizer, a chance dessa revistinha, eu volto na revistinha, até porque ela tem uma história fantástica de catadores De aqui, né, reciclagem. que dependem de reciclagem. Pois é, exatamente. Há milhares de pessoas, né, milhões, aliás, no caso do Brasil, dependem muito disso, são mal remunerados, se expõem a muitos riscos, são pouco valorizados, mas fazem um trabalho maravilhoso para a sociedade e geram renda também, não é? Mas o Brasil está muito bem posicionado, 70% do papel é reciclado no Brasil, 76% das embalagens e 87% das embalagens de papelão são recicladas, inclusive 70% das embalagens de papelão são feitas com papel reciclado. Quer dizer, o Brasil está muito bem posicionado nisso também, mas pode melhorar? Pode melhorar. Quer dizer, o processo de melhoria contínua é exigível e a gente pode avançar muito nisso. Há metas de todo o setor, de toda a indústria, para melhorar esse número. E quando você fala de América Latina, o Brasil, de fato, está disparado em relação à reciclagem Ah, tá. perto dos nossos vizinhos aqui. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Pode citar nome de país, Felipe? Então, tem um país pequeno, muito civilizado, com 100% de índice de alfabetização, com uma população muito pequenininha, que é nosso vizinho muito querido, produz hoje vinhos e azeites maravilhosos, que é o Uruguai, mas que tem uma falta de empresas de reciclagem muito grande, né? Então, as gráficas lá se ressentem muito disso, né? Agora estão com vários projetos gigantescos de produção de fibra virgem, de grandes empresas europeias, né, no Uruguai, mas a existência de empresas que reciclam dos catadores, como a gente falou, e das empresas que depois pegam esses materiais e transformam, no Brasil a gente chama de aparistas, né, são empresas Uhum. bastante grandes, algumas com equipamentos bastante sofisticados, né, para captar isso nos shopping centers, nos supermercados, em vários lugares onde tem uma geração grande de embalagens, uma geração grande de papéis usados, para transformar e fazer a busca da economia circular. O papel é certamente um produto que é um grande candidato a contribuir cada vez mais para a economia circular que o Wellington mencionou. Eu lembro de, quando eu era mais novo, a gente tinha o supermercado, a gente ia e a gente voltava para casa com um saco de papel com a compra dentro. E aí houve uma mudança para o plástico, porque o papel, de repente, desde aquela época, já começou esse mito. E agora, alguns países da Europa e tudo, eles estão fazendo a migração do plástico, é zero plástico, economia é zero plástico, não se pode ter plástico, nem canudo, nem saquinho de embalagem, nada de plástico. Eu tive recente agora numa viagem, o papel de bala é papel. Não é mais o plastiquinho. Então, assim, eles estão levando muito a sério isso. E eu vejo que o Brasil ainda a gente está um pouco engatinhando nessa parte, mas já estamos mudando bastante essa nossa percepção e essa nossa visão de mundo. Porque o plástico, de fato, hoje em dia, ele é muito presente nas nossas vidas, né? Já foi mais, estamos reduzindo, mas eu acho que ainda falta um pouco ainda para gente chegar nisso, né? E sem me alongar muito mais, a gente está caminhando já para o final, mas eu queria, antes, né, da gente encerrar, hoje, o que que vocês veem, o que que vocês poderiam falar para uma empresa que quer começar
a se tornar mais ecológica, mais limpa, nesse âmbito todo? Eu quero começar a me adequar com essas tendências de ESG e tudo mais. Por onde começa? O que procura? O que faz? Existem empresas que fazem consultoria disso? Como que, se hoje eu quisesse entrar nisso, eu tivesse uma empresa que quisesse entrar, por que caminho que eu vou? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que comentar é que não é nem uma questão das empresas, escolherem, né. A tendência é que a pressão aumente muito nesse contexto, seja do ponto de vista regulatório, né, Uhum. países, continentes estão criando regras e barreiras e até mesmo tributação sobre, empresas que não se enquadram dentro desse contexto com as práticas que a gente chama de boas práticas. Então, assim, é interessante eu falar, talvez colaborar com como começar, mas, dizer que isso não é mais uma questão de escolha, né. O enforcement vai acontecer, seja Sim porque ou sim. seja porque o meu cliente, está mudando o padrão, o comportamento de consumo, seja porque os países vão criar barreira, porque os meus fornecedores não vão trabalhar mais como, se trabalhou e porque os meus colaboradores também vão esperar algo diferente de mim. Tendo dito isso, dentro do contexto de ESG, existe uma ferramenta chamada matriz de materialidade. Porque a gente tem que tomar um cuidado, né? É interessante a gente estar falando aqui de um nicho, porque esse nicho ele tem riscos e oportunidades de ESG diferentes de um outro nicho que trabalha com outro insumo, que tem outro tipo de cadeia de valor. Então, a matriz de materialidade é uma metodologia onde você vai observar para o seu negócio quais desses temas são relevantes, né? Por exemplo, o contexto de reciclagem num produto que não seja tangível, ele não vai ser relevante, mas talvez o consumo de energia elétrica vai ser mais relevante. Então, a empresa utiliza a matriz de materialidade para se olhar no espelho e entender o meu negócio ou os meus negócios, o que é material do ponto de vista de ESG, sempre olhando com os 2 olhares, riscos e oportunidades. Só que lembra que eu falei que não é mais uma questão de shareholder? Aham. Porque se a empresa ela somente olhasse, ela ia falar assim: "O que que é importante para o meu acionista?". E de novo, ele continua importante, é ele que investiu o capital, ele tem que ser remunerado. Só que não é mais suficiente. Então a matriz de materialidade também vai observar outros stakeholders. Então ela vai perguntar para os colaboradores, ela vai perguntar para os clientes mais estratégicos, entende? Ela amplia esse diálogo para que essa matriz de materialidade também represente o que é importante para a sociedade. E quem tem muita prioridade, não tem nenhuma. Então a matriz de materialidade vai também demonstrar aquilo que é material para o negócio e material para a sociedade é por onde ela vai começar, né. Então, aquecimento global vai ser material para o negócio e vai ser material para a sociedade, mas talvez reciclagem seja material para o nicho de produtos da Fujifilm que trabalham nessa cadeia de valor, mas talvez os nichos de tecnologia vão ter que se preocupar com as matrizes de energia elétrica, porque eles podem estar demandando mais Mais. consumo, entende? Então, você precisa fazer um diagnóstico olhando para você, né, e também, se permitir aprender com a jornada, né. Esses mitos, esses paradigmas, a gente vai aprendendo com o tempo e vai reposicionando, né, a humanidade está tentando alguma Aham. coisa, né. Eu posso dizer assim, finalmente, que a gente tem plano A e plano B, mas a gente não tem planeta B, né. Então alguma coisa tem que ser feita e podem existir, a gente pode errar na mão, né, tentando fazer alguma coisa ou outra, o que a gente não pode é não verificar, não, levantar dados e corrigir. Então fez a matriz de materialidade, já tem muita gente fazendo muita coisa nesses temas. Tem associações que podem nos ajudar, tem consultorias que são especializadas para alguns temas em específico. Então, também é a dica que eu daria para qualquer empresa é: não precisa reinventar a roda.
né? Sim. Senta com quem já está fazendo, já sabe fazer e vê como que aquilo é aderente à sua realidade, no sentido de tamanho, de recursos humanos, recursos financeiros, né? Mas, de novo, não é mais uma questão de escolha. A pressão vai vir. Ela vem de uma forma ou de outra, ou da sociedade ou de algumas empresas, porque eu acho que a gente estava conversando mais cedo, existe uma pressão da própria sociedade de começar a buscar produtos e empresas sustentáveis. Entre o A e o B, eu vou escolher essa marca, porque de repente ela tem uma política muito clara sobre meio ambiente entre outras coisas. Então a sociedade ou empresas acabam procurando outras empresas e marcas para que tem uma sinergia no que se diz âmbito, né, do ESG. E queria que vocês dessem uma palavra final, né, para quem está nos assistindo e tudo mais. A câmera está ali para vocês, fiquem à vontade, começando pelo Fábio ou pelo Wellington, tanto faz, fiquem à vontade, aí o tempo é de vocês. Eu acho que é absolutamente fantástico, né? Parabéns, Felipe, parabéns, Wellington. A gente sempre aprende num evento como esse. Pensar em ESG, pensar, lógico, o nosso foco é mais a questão de greenwash e papel, mas se não tem planeta B, a gente certamente está caminhando. Você tem hoje as gerações Millennial e as Z agora, né? É, Que vão olhar cada vez mais, quer dizer, a pressão já está vindo, né? Então, hoje estava falando dessa rede varejista, eles também estão fazendo isso, não só por uma vontade própria, por uma fé, uma crença interna, né? Que vem desde o fundador, essa rede sueca de lojas, mas que vem também de uma pressão do mercado, quer dizer, como é que eu posso evitar, como é que eu posso comprar alguma coisa que tenha uma pegada menor de carbono, como é que eu posso fazer coisas com pegada menor de carbono, como é que eu posso escolher empresas que tenham uma pegada menor de carbono. Então, parabéns, Fuji, pelo movimento, parabéns, Felipe Wellington, por essa iniciativa. Bom, a gente falou muito de riscos, né? Tem bastante preocupação nesse assunto, mas eu queria dar um enfoque final nas oportunidades, né? Porque para se atender essa demanda de redução de impacto ambiental, e redução de pegada de carbono, redução de resíduos, precisa-se de muitos produtos, né? Então a Fujifilm e muitas outras empresas também dispõem de produtos que são um aliado, um parceiro para os nossos clientes, por exemplo, para reduzir suas emissões. Vou comentar um produto nosso, uma fita de armazenamento que tem um consumo de energia elétrica inferior a outras fitas. Então, da mesma maneira como o ISG é um risco para a Fuji, porque ela causa impacto, ela tem no seu line-up produtos que podem ser exatamente os produtos que vão permitir que a emissão seja reduzida. E fazendo um recorte de empresa, eu posso falar também como país. O Brasil está cheio de riscos para ter que se preocupar, mas a gente tem muita oportunidade. A gente tem uma comunidade indígena que sabe lidar com a natureza para extrair produtos sim. que sejam sustentáveis. A gente tem um ativo ambiental rico para sequestrar carbono, mas isso também ser um instrumento de transferência e distribuição de riqueza, né? Eu costumo dizer assim que vão se existir fluxos muito intensos de capital do hemisfério norte para o hemisfério sul por conta disso, e a gente tem uma tecnologia, uma ciência, por conta dessa potência ambiental, é muito, muito capaz de criar produtos inovadores, né? Então, a gente está diante de uma grande oportunidade, né? Não tem só o risco. Então, acho que eu só queria levantar esse ponto, né? Que eu acho que é ver também o copo meio Meio cheio. cheio para nós como empresa, mas também para nós como país, né? E eu só tenho a agradecer o privilégio de poder estar aprendendo e evoluindo. É uma jornada, coisas que a gente achava que era, com certeza, a gente descobre que não é bem assim. Então a gente também tem que se permitir aqui aprender, errar. Mas eu acho que a gente só tem a ganhar em entrar, né, se engajar, você colaborador da Fujifilm que está assistindo especificamente, engajar nessa mentalidade, porque a gente não está só ajudando a Fujifilm do Brasil, a gente não está só ajudando a Fujifilm no mundo, né? A gente está ajudando a sociedade, né, a espécie humana na Terra, né? Por mais romântico que isso seja, isso é muito verdade. Todos nós contribuímos para o problema que nós estamos enfrentando, mas nós também podemos participar da solução, né? Então, faça parte também.
Excelente, Wellington. Excelente. Agradeço, Fábio. Agradeço, Wellington, pelo tempo de vocês. Bate-papo muito gostoso. Muita informação, bem educativo também. Agradeço mais uma vez em nome da Fujifilm. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Um abraço.